A didática das provações. Veremos hoje a 38ª justificativa do céu para que haja provações. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos mostrar que limites colocados pelo Senhor para nossa proteção e o nosso bem foram desrespeitados e que, por isso, duras consequências nos sobrevêm. Às vezes, precisamos aprender pelas dores que em nossa arrogância acabamos ultrapassando limites dos quais já havíamos sido alertados. Quais as consequências desses avanços de sinal? Doenças, acidentes graves, catástrofes e outras provações. Versículo bíblico pertinente. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. E a Adão disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3, 16 e 19. Quão difícil deve ter sido para Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden. Sabiam eles estarem condenados à morte e que de muito sofrimento seria o seu futuro e o futuro dos seus descendentes. Haviam sido alertados de que o inimigo estava à espreita para enganá-los e que, se resistissem firmemente, ele os deixaria em paz, buscando outro local para instalar a base do seu vil governo. Mas mesmo assim, Adão e Eva baixaram a guarda, subestimando a capacidade de Satanás de mentir e enganar. Com essas atitudes de desobediência e de prioridade às nossas próprias inclinações e aos nossos próprios desejos, mais que à vontade de Deus, criamos situações difíceis e embaraçosas para muitas pessoas que até mesmo nos amam e nos querem muito bem. No caso de Adão e Eva, vejam a que situação paradoxal foi colocada toda a criação e também o próprio Criador. Dentro do jardim do Éden, num contexto de perfeição, onde não havia o menor vestígio de desequilíbrio, começaram a acontecer coisas muito estranhas àquela perfeita realidade. Folhas de árvores foram arrancadas para a confecção de roupas. O medo e a vergonha levaram as pessoas a se esconderem. Foram pronunciadas duras sentenças que indicavam o surgimento da dor e da fadiga. Alguns animais inocentes foram sacrificados para fornecerem suas peles como novas roupas para os transgressores. Certamente muitas lágrimas e angústias inundaram o ambiente. As pessoas foram expulsas do seu lar. Anjos com espadas flamejantes foram vistos ao redor da árvore da vida. Enfim, uma tragédia havia se instalado naquele local santo, e tudo isso em função das escolhas infelizes que nossos primeiros pais fizeram, desrespeitando os limites a eles impostos pelo Senhor, como forma de lhes testar a fidelidade e consequente capacidade de realmente assumir o comando definitivo do planeta recém-criado. Deus não estava ali punindo severa e vingativamente ao homem e à mulher por haverem desobedecido e pecado, mas estava fazendo um alerta de que os sofrimentos seriam uma rotina até que o problema do pecado fosse plena e definitivamente solucionado. Daquele episódio até nossos dias, as coisas não melhoraram muito em termos de atitudes desenfreadas em prol dos próprios desejos e inclinações, ou seja, continuamos o tempo todo escolhendo ultrapassar limites a nós determinados, inclusive para nossa própria segurança. Depois da queda, Deus passou a orientar as pessoas de forma que seguissem uma vida mais segura, até que o problema do pecado fosse definitivamente resolvido. Como nosso Criador,
Plenamente ciente do que mais nós precisamos para um viver saudável, o Senhor repassou orientações importantíssimas sobre alguns aspectos da nossa vida, de forma que evitássemos comprometer ainda mais a qualidade de vida dali para frente. Foram instruções valiosas sobre 1. O regime alimentar, 2. Outros usos e costumes relacionados à manutenção da saúde física, 3. Casamento e constituição familiar, 4. Relações sociais no contexto do convívio em coletividades, 5. Práticas religiosas relacionadas ao viver sob a vontade de Deus e a esperança na vinda do Salvador, o Libertador. Ocorre que, infelizmente, não conseguimos manter o controle da nossa vontade e, com isto, estamos incorrendo em desobediência e descontroles desde aqueles dias dos nossos primeiros pais. As consequências da nossa atitude são visíveis e explícitas: doenças, violência desenfreada, corrupção, desequilíbrios na natureza, guerras, acidentes, imoralidade, dentre outras consequências. Basta uma leitura do alerta feito por Paulo a Timóteo para entendermos o quanto a humanidade degradou-se. Sabe, porém, isto, disse ele, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3, 1-5. Outras passagens das Escrituras também relatam a condição degradante em que estão os seres humanos, nos aspectos da moralidade, da espiritualidade, da violência e da destruição da natureza, conforme se pode ver a seguir. 1. E por multiplicar-se a maldade, o amor de quase todos esfriará. Mateus 24:12. 2. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19-21. 3. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Provérbios 23, 29. Amanhã continuaremos com esta lista de passagens bíblicas que relatam a condição degradante em que estão os seres humanos. Por favor, lembre-se de compartilhar esta mensagem.